Muito bem, muito bem. Vamos para a aula prática, né, pessoal, de configuração de um gravador digital inteligente IP, para a gente configurar um NVR, DVR com câmeras IP numa rede, tá? Então, bora lá que eu vou compartilhar a tela com vocês. Galera, eu tô com esse gravador aqui, que é o MHDX 3116, tá? Que é um gravador digital de vídeo inteligente. O que eu tô aqui, na verdade, não é o I, é o M. E ele é um gravador tanto para câmeras analógicas quanto para câmeras IP. Então a gente consegue trabalhar com ele de modo híbrido, ou eu posso transformar ele em 16 canais IP, ou eu posso também deixar ele híbrido, tá? Lembrando que algumas funções só vão funcionar com as câmeras analógicas e outras com as câmeras IP. Então o equipamento é esse, tá bom? O cenário que eu tenho aqui vai ser o cenário que muitos de vocês vão pegar aí, tá? Por exemplo, o gravador digital ligado direto no modem de internet do condomínio, do cliente, né? Ou ligado num switch que está ligado direto no modem, sem passar por um roteador, ou um TP-Link, um D-Link, ou um Intelbras, ou mesmo um MikroTik, tá? Então, vou fazer o cenário aqui ligando direto no modem. Para fazer o cenário ligando atrás de um roteador, não muda muita coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui também, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui de, de primeiro de equipamentos, tá? Vamos listar. Deixa eu abrir aqui minha anotação. A gente vai ter aqui, vou pegar do lado aqui. Então, a gente tem o modem da Vivo, um MHDX 3116 e temos também uma câmera IP VIP 1220 G4, se eu não me engano, tá? Temos um switch Giga, e é esse o nosso cenário, tá? Então vai ser o modem vai estar ligado no switch e a câmera e o MHDX também ligados no switch, beleza? Então eu vou mostrar para vocês a imagem de como que tá tudo, tá? Mas aqui, ó, modem. Então, modem vai estar ligado aqui no switch, ok? Switch. E aqui no switch estarão o, o NVR e também a câmera IP. Péssimo, mas tá bom, né? Dá para a gente entender. E a gente vai ligar aqui no switch também o computador que a gente vai fazer a configuração, beleza? Então vamos apagar tudo isso aqui, limpar os desenhos e bora para a configuração. Pessoal, e aí como que faz? Você vai fazer a ligação dos dispositivos, então vai pegar ali o NVR, conectar no switch, vai pegar as câmeras, conectar no switch, vai pegar o modem e conectar no switch. Aí, normalmente o modem da operadora já vem com DHCP ativado, ou seja, ele vai distribuir o endereço IP para cada item deste, tá? Aí você fala, eu não tenho um monitor para configurar aqui. Beleza, não precisa, eu vou te mostrar por quê. É, e aí, como você aprendeu nas outras aulas, né, o modem, ele vai entregar ali o IP para os equipamentos. Então, basta a gente entrar no modem, na parte de DHCP Server, e identificar quais os IPs que ele entregou para cada equipamento. E a partir dali, a gente vai acessar pelo navegador, tá bom? Não precisa nem de monitor para configurar. Os DVRs mais antigos, quando era um DVR novo, você precisava entrar no DVR com o monitor para poder fazer a configuração inicial, né? Aceitar ali o contrato de licença da Intelbras, alguns Hikvision também, mas os mais recentes, os mais novos, você já consegue fazer tudo pelo navegador, tá bom? Então eu vou compartilhar novamente aqui. E aí, pessoal, o meu modem aqui, por exemplo, é um modem da Vivo. Você vai atrás do modem,
tá? Vai verificar onde que está o login e senha para poder acessar, tá bom? Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês também. E aí, o meu modem aqui, o IP dele é 192.168. Opa, 192.168.15.1. É o IP do meu modem. Então, vou digitar no navegador, com o computador ligado no switch, a câmera, o DVR e o modem, beleza? Bora lá. E aqui, pessoal, a gente, dentro do modem da Vivo, cada modem vai ter sua especificidade, né? Mas não vai mudar em termos do que é necessário ser feito, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer primeiro, pessoal? A gente primeiro, vamos abrir o nosso checklist aqui. A gente tem que, vou abrir aqui, ó, verificar CGNAT, se a gente está ou não no CGNAT, beleza? E como que a gente vai fazer isso? Bem simples. Você vai entrar aqui no seu modem, normalmente está em status, né? Pode ser, se for da Claro, também vai ter status, da TIM, da Blink, qualquer modem vai ter uma aba de status. Você vai procurar por internet e vai verificar qual que é o seu endereço IP público, tá? A gente já viu nas aulas ali, ó, aumentar aqui, ó. Qual que é o endereço IP público? A gente já viu nas aulas a diferença de IP público e privado. Então, IPv4, tá? Pegamos aqui o endereço IP público, né? No meu caso aqui, ó, 177.116.237.62. Aí, o que que a gente faz, pessoal? A gente vai em algum site, no site aqui que chama meuip.com.br, tá? A gente ensinou nas aulas ali também. E confere se o IP que tá aparecendo aqui é o mesmo. Se ele for o mesmo, a gente não está atrás de um CGNAT, a gente tem realmente um IP público válido, né? No caso aqui é o mesmo, 177.116.237.62, 177.116.237.62, tá bom? Então aqui tá certo. Se o IP aqui for diferente, você está atrás de um CGNAT, beleza? Então, vamos verificar o CGNAT. Se IP público do modem for igual ao IP público do meuip.com.br, então você está ok. Se for diferente, está em CGNAT. Aí você tem que ligar na operadora e solicitar um IP público válido, fora do NAT. Eles entendem dessa forma, tá? E aí a operadora tem que colocar o seu modem fora do NAT, fora do CGNAT, porque senão você não consegue ter o IP público para poder acessar os equipamentos, tá bom? Então, essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Beleza. Agora, o próximo passo é a gente ver as configurações de IP que foi distribuído para os equipamentos. Então, eu preciso acessar, né, o NVR, preciso acessar a câmera IP. Então, normalmente vai estar em configurações rede local, ok? O modem tem várias configurações, depois você pode passar por elas. Vamos aqui em rede local. Aqui, em todo modem vai ter DHCP, redirecionamento de portas, DMZ, né, DNS, e você vai avaliando as configurações. No caso da nossa aqui do Vivo, o modem está habilitado aqui como servidor DHCP, o IP dele é 1, né? E a faixa de distribuição dele aqui é 15.2 até 15.200, beleza? E aqui embaixo ele tem a lista de concessão de IPs. Então, olha, tem o meu computador, tem um iPhone, um Galaxy, um tablet, o MikroTik, que eu uso aqui, e aqui os equipamentos que eu estou usando lá no rack. O Intelbras XP3101, que é um interfone IP, recebeu o IP 15.8, 9268.15.8. A câmera IP que a gente vai usar
recebeu aqui o 15.9 e o NVD, o NVR recebeu aqui o IP 15.10. Então é aqui que a gente vai trabalhar, tá bom? A gente vai pegar esse IP aqui, a gente vai entrar aqui, digitar 192.168.15.10. Pronto, estamos no DVR. A gente vai entrar com a senha dele. Se for a primeira vez que você está usando o MVR, né, o DVR, ele vai pedir para você criar a senha, vai pedir para você aceitar o contrato, vai pedir para você fazer o padrão, né? E aí a gente tem acesso aqui ao NVR, tá bom? Então temos todos os canais, as câmeras. Eu não vou entrar nessa parte técnica de configuração do NVR, do DVR, a gente vai focar aqui na parte de configuração das câmeras IP, beleza? Então, maravilha. Uma vez que a gente está no DVR, o principal aqui é a gente fixar o IP dele. Aí a gente tem duas formas, tá, pessoal, de fazer. E aí, vamos voltar para o checklist. A gente precisa fixar o IP no DVR. Por quê, gente? Porque a gente vai abrir porta para ele, né? Então, é importante ele estar com o mesmo IP. Porque, se por acaso, se acontecer um reinício, né, do sistema e tudo, ele pode perder o IP que ele pegou e a gente fica sem acesso aos equipamentos, tá bom? Aí a gente tem duas formas de fazer. A gente pode vir aqui, ó, configurações rede, tá? Vem aqui TCP/IP, vai aparecer para a gente aqui o equipamento, vem editar. A gente pode desmarcar aqui o DHCP e colocar estático. Só que quando a gente faz isso, a gente precisa, e é importante, se a gente for fixar um IP, que seja um IP que esteja fora da distribuição do modem, tá? Então, por exemplo, vamos voltar aqui no modem, vamos ver aqui configurações, rede local. O nosso servidor DHCP do modem está distribuindo aqui de 2 até 200, tá vendo? Ou seja, se eu fixar o IP10 aqui no, no NVR, no DVR, e pode ser que ele distribua esse IP10 para outro dispositivo, para um celular, para uma outra câmera IP, e porque ele está dentro do range de distribuição de 200, de 2 a 200, né? Então 10 está entre 2 e 200. Então pode, e se a gente fixa no DVR, o DVR não informa para o modem que esse IP está fixado, né? Então, para o modem, esse IP10 está aqui, mas se o modem resolver entregar esse IP10 aqui para outro dispositivo, sei lá, para esse tablet aqui, ó, Galaxy Tablet, ele pode entregar para esse tablet e a gente perdeu acesso ao equipamento. Então, é, ou a gente vai ter que distribuir fora, fixar fora da faixa, no caso aqui até 254, né, de 201 a 254, que é o máximo, está fora da faixa. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, 210, né? Porque aqui ele vai distribuir até no máximo 200. Eu posso fixar ele aqui em 210 e salvar. A outra forma que eu posso fazer é encontrar ele aqui, MHDX, né? Tá aqui, recebeu o IP10. Eu posso fixar, posso reservar aqui no próprio modem, tá? Então, eu posso selecionar o hostname aqui, ó, MHDX, 192.168.15.10, e se eu clico aqui em reservar, ele vai reservar esse IP, ó, aqui, ó, MHDX, MAC address do DVR, e o IP dele. Então, toda vez que o DVR entrar na rede, né, que esse MAC entrar na rede, ele vai receber esse IP aqui, tá certo? Qual que é melhor, Bruno? Não tem melhor nem pior, tá? Então, a gente tem cenários. Por exemplo, se acontecer desse modem resetar por algum motivo, você vai perder essa configuração. E aí, o MHDX, estando em DHCP, ele vai receber algum outro IP qualquer,
tá? Então eu prefiro, tá? Eu prefiro tirar, já que a faixa padrão do modem é até 200, eu prefiro colocar ele fixado, estático aqui, numa faixa fora do modem. Vamos pensar que esses modems de operadora, né, não são lá muito bons, então pode acontecer de um técnico ir lá trocar o modem por outro modem, porque aconteceu, você não fica nem sabendo, né? E pode acontecer várias coisas no modem. Então, se a gente já sabe que ele distribui até 200, a gente tem mais 54 endereços livres, é melhor fixar um IP que a gente sabe que o modem não vai distribuir, tá bom? Agora, se for um modem que já distribui por padrão até 254, aí não tem como fugir. Aí qualquer um dos dois que você fizer é melhor. Aí talvez seja melhor fixar aqui uma regra no próprio modem. E se por acaso reiniciar, o cliente te chama e você vai lá e reconfigura de novo. Não tem muito para onde fugir, beleza? No caso aqui, então, eu vou fixar. Eu vou desativar essa regra aqui e vou fixar o IP 210 aqui no próprio dispositivo, beleza? Salvei, salvei. Ele vai reiniciar e configurar o IP. Pronto. Percebam que ele já pegou o IP novo aqui, ó, 210. Vamos acessar. Beleza. Então, nosso primeiro passo está pronto, que é fixar o IP no NVR. Então, já fixamos o IP nele. Aí, pessoal, a câmera já está ligada no switch, beleza? Então, o que que esses MVRs, DVRs têm um recurso bem interessante, que ele busca os equipamentos na rede. Então, o que que a gente faz? A gente vem aqui em câmeras e configurações, né, câmera, e a gente vai vir aqui, ó, ah, legal, vamos passar antes aqui rapidamente no modo de operação, que pode ser que o seu esteja diferente. Então, a gente vem aqui em câmera, modo de operação, e tá vendo aqui, olha, o meu tá assim, vai pegar automaticamente os canais de 1 a 14, beleza? E os canais 15 e 16 já estão marcados aqui para IP. Se você for usar esse equipamento todo para câmeras IP, você vem e marca aqui tudo IP, né? Se você for usar híbrido, você pode marcar aqui automático, né? E ou pode marcar aqui os canais 17 a 24 para IP também, né? Que você aumenta um pouco. De repente vai pôr 16 câmeras analógicas, mas você ainda tem alguns canais aqui para usar câmeras IP, os canais extras. Ou não, vou usar 16 câmeras IP, marca tudo aqui IP. Eu vou deixar dessa forma, porque esse DVR a gente consegue é, fazer, tem essa flexibilidade, né? De conversão. Então, vou aqui em modo de operação. Vou salvar e ele vai reiniciar, tá bom? Enquanto isso, eu vou preencher aqui. Luz câmera, modo de operação, certo? Maravilha. Reiniciou. Vou salvar essa senha aqui. Beleza, então, configurações, câmera. A gente ajustou aqui o modo de operação para IP. Beleza, agora a gente passa aqui para dispositivo remoto. Quando a gente vem em dispositivo remoto, ele já começa a localizar os equipamentos, tá? Se ele não localizar nada, você clica aqui em buscar. Então, o NVR vai achar os dispositivos. Então, a que a gente quer é essa aqui, ó, 92.168.15.9. Você vai fazer isso com todas, tá bom? Aí, o que que a gente faz? A gente entra nessa câmera. Ah, se o NVR não achou, tá? Por algum motivo, você vai vir aqui no modem, DHCP, e vai verificar se ele está distribuído, se o IP está por aqui, né? Se o IP estiver por aqui, você entra na câmera. Se não estiver por aqui, tem algum problema com a câmera, tá bom? Ou é cabeamento, ou não está ligado no switch. Se a câmera for uma câmera usada, ela pode estar em outra faixa de IP, apesar de que o NVR ele consegue buscar equipamentos da Intelbras em outras faixas também, né? Ele deveria aparecer lá, mas se ele não aparecer aqui, normalmente é um problema físico aí no equipamento, tá bom? O cabo ou o próprio dispositivo, beleza? Então, 15.9 é o IP dela,
A gente vai acessar, beleza? E aqui vai ser o mesmo esquema. Quando você acessar a primeira vez, vai te pedir para criar uma senha, vai pedir para criar um padrão, vai pedir para aceitar o contrato, né? E aqui ele vai abrir a câmera. A gente vem aqui em configurações, rede, e vamos fazer o mesmo esquema, tá bom, pessoal? Vamos colocar um endereço IP estático fora do range de distribuição aqui do DHCP, certo? Então, eu coloquei o DVR 210, vamos colocar essa câmera aqui, sei lá, 211. VIP, posso renomear, né, para facilitar a localização. Então, vamos colocar essa câmera aqui, ó, 211. A gente já sabe o que que é endereço IP, máscara, gateway, né? O restante pode deixar, porque ele já pega automaticamente. Vamos salvar. A gente altera só o IP dela. Aí vai ser o mesmo esquema, ele vai pedir para reiniciar. Beleza, reiniciou já com o IP 211. Vamos lá, admin, senha, rede, beleza. IP da câmera tá ok. Aí existem várias outras configurações da câmera, né, que pode ser ajustada. Interessante de dar uma olhada no manual do equipamento, né? Tem máscara de vídeo, área de interesse, detecção de movimento, né? Bem bacana essas câmeras IP. Boa, a gente volta no NVR, vamos em buscar aqui novamente. Já encontrou o IP novo, tá vendo? Ó, 211. A gente clica, adiciona, e aí a gente vem editar e vamos colocar as senhas. Aqui não precisa mudar, tá? O padrão, a não ser que você queira trocar canal, etc., mas ele já pega automaticamente. O protocolo Intelbras 1, existe o protocolo Intelbras 1, que é da própria Intelbras, e o OnVIF, que é um protocolo mais universal. IP, porta, usuário, e aqui a gente vai pôr a senha da câmera. Canal 1, canal remoto 1, buffer padrão, salvar. A gente vem atualizar aqui para poder conectar. Prontinho. Ficou com status verde. A câmera já está conectada aqui no DVR, beleza? Para saber se ela está funcionando. Antes, vamos só dar uma olhada aqui, o status dos canais. Ele já pegou, ó, canal 1, 1080p, modo Intelbras, beleza? Para saber se está funcionando, a gente vem em visualizar, seleciona aqui o quadro e vem na câmera. Prontinho, ó, já pegou a imagem, beleza? Já está funcionando no equipamento, certo? Então, já temos aqui configurado modo de operação. Então, no NVR, né? No DVR, no NVR, a gente vai configurar o modo de operação para IP, né? Câmeras IP. Depois, aqui no próprio, a gente vai na câmera IP. Na câmera IP, vamos acessar a câmera, acessar a câmera, fixar um IP nela, fora da distribuição de DHCP, certo? E aí no NVR a gente vai em aqui, ó, câmera, dispositivo remoto, isso, remoto, buscar, certo? Adicionar as câmeras, editar, alterar sem, beleza? Então, com esse passo aqui, pessoal, a câmera já está funcionando. E aí você vai repetir esse passo com todas as outras, tá? Vai pegar essa daqui, vai adicionar, vai
né? Vem, faz a alteração da senha aqui também, vai pegar essa outra, adicionar, faz a alteração da senha, beleza? E aí a gente vai ter todos os dispositivos aqui. Vai selecionando, coloca esse dispositivo, vai selecionando, coloca esse. No caso, esses não vão funcionar porque está sem senha, né? Mas vai repetindo esse processo, certo? Sempre lembrando aí de fixar o IP fora do range. Fixado fora do range da distribuição, você vai adicionando aqui no DVR, tá bom? Ainda dentro das opções de rede, a gente tem aqui o Intelbras Cloud, né? A gente pode habilitar para poder fazer a conexão com a nuvem da Intelbras e usar os aplicativos. A parte de TCP/IP, que a gente já viu aqui. Parte de portas, que a gente vai usar agora, né? Então, temos a porta 80, porta 443, 554, né? 37777, que a gente vai utilizar também. E aí a gente vai fazer agora a abertura de portas para acessarmos o DVR de fora, beleza? Então, primeiro, a gente tem aqui o DVR. Ah, repara uma coisa só. Eu vou fazer aqui uma atualização. Repara que o DHCP, quando a gente atualiza, ele ainda mantém aqui, tá vendo? Mas porque de tempo em tempo ele vai atualizar essa lista automaticamente. Então, o nosso NVR ele não vai aparecer aqui mais, e nem a câmera. Ele mantém aqui o 15.9, enquanto ele tiver com essa lista ativa, ele não vai distribuir esse endereço para ninguém, mesmo estando aqui. Então, de tempo em tempo, ele vai renovar essa lista. E aí ele pode distribuir esse IP e vai ficar liberado para os outros dispositivos, certo? Então, vamos lá para a gente agora acessar remotamente, né? Acessar de fora esse equipamento, a gente precisa direcionar portas para o DVR, beleza? Então, a nossa rede aqui, o nosso IP é o 210, o 92.168.15.210. Nós temos algumas formas de liberação de portas, tá? Na maioria dos modems vai ter escrito redirecionar portas dentro da rede local. Então, você vai procurar por port forwarding, redirecionamento de. Alguns modems deixam aqui em jogos e aplicativos, outros ficam em firewall, tá? Então vai depender aí um pouquinho, você vai ter que investigar no seu modem aonde que vai estar a opção de redirecionar portas, beleza? Indo aqui em redirecionar portas, deixa eu apagar esse redirecionamento que já estava aqui, a gente vai ter sempre, tá? Vai ter as opções, nome da regra, porta externa, porta interna, o tipo de protocolo. A gente já falou disso lá na aula. O IP externo que vai acessar e o IP interno. E como que a gente vai fazer? A gente vai colocar o nome da regra. Então, por exemplo, acesso NVR, beleza? Protocolo TCP, pode pôr os dois também, mas normalmente vamos colocar aqui, ó, TCP/DP, para ficar os dois protocolos. Porta externa. Aí aqui, pessoal, é muito importante a gente ter portas externas, que são as portas públicas, né? Que vão ficar expostas na internet, diferentes, né? Que elas sejam diferentes das portas padrão. Por exemplo, vamos aqui. Todas essas portas aqui são muito conhecidas, né? Então, para ataques, hacker, etc. Então, por exemplo, 3777, 80, então nem se fala 443. Então, é importante que a gente deixe a porta externa com um endereço IP diferente, com um número de porta externa diferente do número da porta interna. Ah, é impossível a pessoa ver? Não, existem formas de um hacker, mesmo com a porta diferente, conseguir entender qual que é a porta interna, mas já dificulta um pouco, né? Então, é um obstáculo a mais aí para as pessoas. Então, por exemplo, se eu quero abrir a porta 37777, a gente cria uma outra porta qualquer aqui na porta externa. Por exemplo, a gente tem, as portas vão de 0 a 65.560, uma coisa assim. Então, a gente vai e pega uma porta qualquer, vamos supor, 3777, 37777 é a porta padrão, né? A gente pode criar uma porta, sei lá, 48888, por exemplo, né? Sobe um.
ao invés de descer. São quatro sets mesmo. Um, dois, três, quatro. Isso. Só para a gente ter essa noção de, ó, vou subir uma unidade de cada um, em vez de 3, 4, 7, 7, 7, 8, 8, 8. Para a porta interna, 3, 7, 7, 7, 7. Beleza? O IP externo, se você quiser limitar a um IP, você coloca aqui o IP externo, né? Vamos supor que seja da sua empresa. Você, não, só a minha empresa vai acessar externo. Você põe o IP público da sua empresa, né? Qualquer que seja. Não, eu quero qualquer IP acesse externo. Então, deixa em branco. E o IP interno é o IP do seu dispositivo, que é 192.168.15.210. Tá bom? Se você não quiser fazer essa jogada aqui de trocar a porta externa, basta digitar a porta a porta do próprio dispositivo. Então, a porta externa fica 37777, a porta interna 37777, beleza? E aí ele vai abrir essa porta. Vamos fazer assim primeiro, só para a gente testar, e depois eu volto e faço com a outra porta externa para entender melhor, tá? Adiciono aqui, beleza. Então ficou aqui, ó, acesso NVR, TCP/UDP, externo 37777, interno 37777, beleza? Interno vai distribuir aqui para o IP interno 92.168.15.210. Vamos ver se funcionou? A gente vem no site aqui, ó, por exemplo, testedeportas.net. Essa página aqui vai fazer o teste. É importante você identificar se ele pegou o mesmo IP seu, né? Se ele está pegando o seu IP público certinho, no caso aqui tá. E a gente digita a porta que a gente abriu aqui, 37777. Submeter. Pronto. Ele já deu aqui, ó, a porta está aberta, né? Opa, aqui, ó, a porta está aberta. Beleza? Uma vez que a porta está aberta, eu já consigo ter acesso externo a esse dispositivo, tá? Aí vamos voltar aqui, a gente troca, vamos editar aqui essa porta aqui agora externa, pública, vai ser a 48888. Salvar, beleza? E aí eu volto aqui no teste de portas, vou submeter aqui de novo. Veja aqui, ó, já deu resultado, porta fechada, tá vendo? Então, essa porta já não está pública mais. Aí eu coloco aqui 48888, vou submeter, e ele deu a porta aberta, beleza? Então, é muito importante que a porta pública seja diferente da porta interna, para ter uma camada a mais de proteção, certo? Outra coisa que é fundamental também, a porta tem que estar habilitada, tá? A 3777 já vem habilitada aqui por padrão, mas percebe aqui que a porta 80 a gente tem que habilitar e a HTTPS, que é a porta segura, também tem que habilitar. Então, se você quiser acessar o seu dispositivo, aqui é para acesso de aplicativo, né? E aqui é para acesso, se você quiser entrar na tela de configuração dele, né, remotamente, beleza? Então, a gente pode abrir também uma porta para poder acessar as configurações do dispositivo. Vamos fazer isso. A gente vem aqui, nome da regra, tela web, né? Vou colocar aqui, tela web, NVR. Vou colocar aqui, pode ser só TCP, porta externa. Eu não vou colocar 80 direto, vou colocar, sei lá, 8090, que seria a porta 80, mais o 90 ali para poder criar um outro parâmetro. E a porta interna vai ser 80, IP externo qualquer um, IP interno 192.168.15.210. Posso colocar quantas portas eu quiser, beleza? Para o mesmo dispositivo. Beleza, vamos conferir aqui. Teste de portas, porta 8090, que é a nossa porta pública, submeter. Porta está aberta, deu certo. Então já consigo acessar. Então, se eu for em algum externamente, né? Se eu digitar externamente aqui em algum equipamento, ó, eu vou alterar aqui a minha conexão de rede
Ah, não, não vai dar certo. Eu não vou conseguir fazer para vocês porque eu estou dentro da mesma conexão de rede aqui. Mas bastaria digitar aqui, ó, o IP público. Suponhamos que você está na sua empresa ou em outro local. Você vai digitar o IP público, 2.8090, e vai ter acesso ao NVR. Deixa eu ver se eu consigo conectar. Acho que essa aqui é outra. Vamos ver. Ah, acho que vai dar certo agora. Quer ver? Por essa rede aqui. Aí, ó, funcionou. E ela é uma rede mais lenta, tá? Que é uma rede 3G, 4G. Tá vendo? Olha o IP público, porta 8090. Eu estou conseguindo acessar o NVR. Eu estou em outra faixa de IP aqui agora. E aí, através do IP público, 2.8090, eu consigo fazer, acessar o meu DVR de onde eu estiver. Bruno, mas esse IP vai mudar, porque não apesar de ser um IP público, ele não um IP fixo, né? Exato. Então, para isso, a gente tem o TDNS, que é onde a gente pode configurar um endereço dinâmico, né? Um endereço fixo para IPs dinâmicos. Deixa eu voltar na minha conexão aqui. E aí, o que que a gente vai fazer, pessoal? Aqui nessa opção de rede, a gente tem a opção aqui DDNS, certo? Então, pessoal, para a gente poder acessar de fora, né, sempre que um endereço IP mudar, para a gente ter esse acesso sempre, né, e não só para acessar via web, mas para os aplicativos, a gente vai criar um endereço DDNS. A Intelbras tem também um servidor de DNS, mas eu não lembro se foi descontinuado ou se parou de funcionar, mas ele estava bem estável aí durante muitos anos. Então, o que que eu recomendo? A gente pode usar o de DNS ou no IP, tá? Recomendo aqui o no IP. Para você criar uma conta do no IP é bem simples, é gratuito. Então, você pode vir aqui, ó, no IP, no Google, vai entrar no site, vai se cadastrar aqui, vai criar um e-mail para essa conta, né? Vou pegar um que eu já tenho aqui. Vou usar a senha. Aqui, ó. Concorda com tudo. Cadastro. Beleza. Vai pedir para verificar o e-mail. Beleza. Então, bem-vindo ao NoIP, tá vendo? O cadastro é na hora, bem simples. Vou pular essas opções aqui. Aqui, ó. DNS dinâmico gratuito, um hostname, um cliente de atualização, escolha entre 30 domínios, tal, tal, tal. Você pode pagar também depois, é bem baratinho, $2,99. Então, vá para a minha conta. Pronto, a gente está na conta. O que que a gente vai fazer? Ele já pegou o nosso IP aqui, tá vendo? A gente vai selecionar um domínio. Eu gosto desse aqui que é mais simples, ó, ddns.net, tá? E aí, pessoal, a gente vai criar um nome do host. Você pode pôr o nome do seu cliente. Vamos pôr condomínio XPTO, sei lá, condomínio underline XPTO, beleza? Criar, e aí seleciona aqui o endereço que mais você achar legal. Eu gosto desse aqui que é simples. Ele vai pegar o seu IP local, você confere se é esse IP mesmo, criar, beleza? Ó, não pode adicionar porque esse nome provavelmente já existe, né? Então, vamos colocar aqui, sei lá, teste MHDX1. Vamos criar. Beleza, deixou. Então, meu endereço vai ser teste mhdx1.ddns.net. Vou copiar aqui. Beleza, uma vez que a gente criou a conta aqui no NoIP, a gente vem de volta aqui para o DVR, vem aqui em DDNS, vamos selecionar aqui NoIP, habilitar, né? Precisamos habilitar. E aqui, nome do domínio, a gente vai copiar aqui o que a gente criou, beleza? Teste MHDX1. Pode ser condomínio XPTO, condomínio 2, aí você coloca aí o nome do condomínio que você vai atuar, beleza? Usuário, a gente vai colocar o e-mail que a gente criou, senha, ok, vou salvar, faço um teste aqui, beleza, sucesso no teste.
Agora eu vou pegar esse endereço aqui, ó, vou trocar minha conexão e vamos fazer o teste aqui, colando o endereço. Então, teste mhdx1.ddns.net, poderia ser condomínio 1, condomínio 2, 2.8090, que é a porta de acesso do DVR, né? Prontinho, acessou. Vamos abrir aqui, login e senha. Beleza. Acesso realizado com sucesso aqui no nosso NVR. Certo, pessoal? Então aqui a gente já está com acesso remoto. Com isso, pessoal, a gente tem todo o acesso aqui agora realizado por meio de um IP, né? De um endereço DDNS, acessando direto aqui no DVR, beleza? Visualizando as câmeras IP, certo? Aí, pessoal, qual outro cenário que a gente pode descobrir aqui, que a gente pode ter? Suponhamos que você tem um roteador dentro que está fazendo a conexão ali para a sua rede local, né? Então, suponhamos que você tem um modem, e aí desse modem joga para um roteador Intelbras, por exemplo, um roteador TP-Link, ou mesmo um MikroTik, e desse roteador você joga para dentro da sua rede local. Aí o que que você tem que fazer nesse caso, tá bom? Mesma coisa, vamos lá, DHCP, no meu caso aqui, olha, eu tenho um MikroTik, que já está até mapeado aqui. Então, eu tenho aqui o MikroTik, que ele tem o IP 192.168.15.7, beleza? Eu vou tirar aqui, minto, aqui eu vou deixar reservado o IP. Eu coloquei o modem para reservar esse IP para o MikroTik, porque nesse caso eu preciso que toda vez que se esse modem reiniciar, acontecer qualquer coisa, ele vá distribuir esse endereço para o MikroTik, beleza? Então, eu fiz essa reserva no DHCP aqui. Poderia fazer a reserva também acima. Poderia deixar o MikroTik com IP fixo acima dessa faixa de 200. Poderia também, tá? Mas nesse caso de roteador, eu prefiro deixar o roteador pegar o IP do modem e eu fixar no modem ali a faixa de IP que ele pegou, beleza? Então tá. Coloquei o MikroTik, o que que a gente tem que fazer? Quando a gente for fazer o redirecionamento de portas, a gente tem duas formas, tá bom? A gente pode usar ou DMZ ou redirecionamento de portas. Se você quiser direcionar as portas sem abrir uma DMZ, o que que é a DMZ? A DMZ ele permite que um dispositivo na rede local seja acessível pela internet, ou seja, qualquer coisa que entrar pela rede vai ser direcionado sem filtro para esse dispositivo, beleza? Então ele fica 100% aberto na internet. Então, eu posso habilitar aqui, colocar o IP do MikroTik, por exemplo, 92.68.15.7, né? Salvo, ou seja, qualquer requisição que chegar de porta, ele vai direcionar para o MikroTik, e aí o MikroTik lá dentro faz a tratativa. Qual que é a vantagem disso? A gente trabalha com um firewall só, né? Com o MikroTik apenas, e para poder direcionar as portas, beleza? Qual que é a desvantagem disso? A gente trabalha com um firewall só, então você deixa o equipamento completamente exposto e aí você tem que estar bem fechadinho ali no MikroTik também, bem configurado para que ele deixe sua rede protegida, tá? Então, se você quiser, ou Intelbras, né? Estou falando do MikroTik aqui, mas como sendo o seu roteador local. Se você quiser deixar o seu roteador local 100% acessível, é só fazer a DMZ e lá no roteador local você vai fazer o direcionamento de portas, que é a mesma coisa é a mesma lógica aqui do modem, tá? Então, eu vou fazer os dois aqui como exemplo para você entender, beleza? Então, eu habilito aqui o MikroTik 926815.7, ok? Salvei. Vou fazer a DMZ primeiro, depois eu faço o redirecionamento de portas, tá? No meu caso, é um MikroTik. No seu caso, poderia ser um TP-Link, poderia ser um próprio roteador Intelbras, etc. Tá bom? Não importa. A gente coloca aqui no MikroTik, no o roteador local. E aí, deixa eu alterar a conexão. Beleza?
E aí eu vou acessar o meu microtik. No seu caso, você acessaria o seu roteador, né? Beleza, então, nosso modem da Vivo está com a DMZ aqui para o microtik. O que que a gente faz? A gente vai fazer IP, firewall, e vamos abrir portas nele, que é o NAT. Eu já até deixei pronto aqui, olha. E aí a gente faz a abertura de portas através do próprio microtik aqui. Então, DST-NAT, protocolo TCP, porta 37777, e a ação aqui, o equipamento que ele vai, que é o 210. Beleza? A gente dá OK. É a mesma coisa com a outra porta. Então, eu posso colocar aqui, eu vou configurar DST-NAT, protocolo TCP, porta 8090, né? Ação DST-NAT, o IP 210, que vai ser o IP aqui do DVR, para a porta 80. Beleza? Então, aqui, qual que é a lógica, tá? É, a configuração no MikroTik não importa aqui tanto, tá bom? Não é o foco aqui da aula. O foco da aula é te mostrar a lógica. Então, você tem aqui o Vivo, né? A internet da Vivo, liberando todas as portas, né? Para o IP 192.168.15.7. E aí, o IP 192.168.15.7, que é o MikroTik, ele vai fazer o direcionamento para as portas locais. Então, vai pegar 3777, vai direcionar aqui para o IP 210, né? Vai pegar a 8090 e vai direcionar para o IP 210 também, beleza? No MikroTik, pessoal, um pouco diferente, mas nos outros roteadores vai ser a mesma coisa. Se você não fizer o DMZ, o que que você vai fazer? Aí a lógica é basicamente a mesma também. Então, como o meu roteador pegou o IP aqui 7, como que eu sei que ele pegou o IP 7? Eu vou aqui IP, DHCP Client, né? O IP que ele recebeu aqui do modem, é aqui, ó, 192.168.15.7, gateway 15.1, tal, tal, tal. Então, esse é o IP que a Vivo está entregando aqui para o meu MikroTik, beleza? 15.7. O que que a gente vai fazer no redirecionamento de portas? Se a gente não quer fazer uma DMZ, a gente vai, deixa eu apagar aqui, a gente vai simplesmente, ó, botar o acesso NVR, né, as configurações, e o IP interno, a gente vai alterar para o IP do modem, tá? Então ele tem que bater primeiro, tem que vir da internet, bater primeiro no Vivo, do Vivo vai para o modem, vai para o roteador local, desculpa, e do roteador local que vai ser direcionado para a rede interna. Então, a porta que eu vou liberar aqui, ó, vai ser porta externa 4888, porta interna 3777, salvar para poder fazer o direcionamento de portas para, beleza? Para o roteador local. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Se você tem um roteador interno, né, depois do modem, você precisa, no modem, fazer uma DMZ para este roteador interno, né? Exemplo, 192.168.15.7. Isso vai liberar acesso irrestrito ao roteador interno. Ou fazer o direcionamento das portas específicas para o roteador interno. Exemplo, 37777 para 192.168.15.7, que seria o roteador. E aí, no roteador, no roteador interno, fazer o direcionamento
das portas para o DVR, NVR, ou câmera IP, ou câmera IP, ou outro dispositivo, né? Então, exemplo, 37777 para o 92.168.0. Sei lá, 210 NVR, beleza? Então, você vai no roteador interno em rede local, direcionamento de portas, porta externa vai ser o IP público, vai ser a porta pública, né? Que vai ficar visível, porta visível, sei lá, 8090, por exemplo. Porta interna vai ser porta do dispositivo, por exemplo, 80, né? IP vai ser o IP do dispositivo, certo? IP externo não preenche. Ah, protocolo, né? Protocolo UDP/TCP. Beleza? Então é isso, pessoal, para poder fazer o acesso remoto, tá? A estrutura de um roteador Intelbras, de um roteador D-Link, TP-Link, vai ser exatamente a mesma dessa estrutura aqui da Vivo, tá bom? Então, vai usar o nome de regra, o protocolo, porta externa, porta interna, IP externo e IP interno, beleza? Se você tiver um roteador atrás, porta externa, porta interna, ou seja, a porta que estiver aqui, ó, no vivo, porta interna que tiver aqui no vivo, vai ser a porta externa do seu roteador local, tá bom? Então, se você jogar a porta interna aqui no vivo 37777, a porta externa do seu roteador local vai ter que ser também 37777, porque ele vai pegar o interno de um ou o externo do outro, né? Então, suponhamos, a requisição vem da internet, vai bater aqui no vivo, na porta externa 48888, e vai direcionar para dentro do próprio vivo, né, que é a 37777. Só que aí a requisição já foi transformada de 4888 para 3777. E é essa porta aqui que ele vai entregar para o seu modem local. Então, seu modem local vai receber essa porta aqui, ó, como sendo a externa do modem local, entende? Se você, vamos lá de novo. Se você jogar 48888 traduzindo para 37777, o seu modem, a porta externa do seu roteador local vai ter que ser 37777, porque é a mesma da porta interna do modem, beleza? Se você deixar no modem 48888 e para a porta interna do modem 48888, aí no seu roteador local você vai ter que trocar a porta externa do roteador local para 48888, beleza? E a interna vai ser sempre a padrão do dispositivo, que é a que vai chegar lá no IP do dispositivo, combinado? Então, recapitulando aqui, direcionamento de portas no modem. Você vai colocar o nome da regra, TCP/IP, porta externa, que é a porta que você quer disfarçar, né? Vamos falar assim, você não quer deixar sua porta pública, sua porta interna de modo visível, de modo público. Você coloca a externa mesma da interna e aponta para o IP do roteador local. Fechou? No roteador local, você vai configurar aqui a porta externa, aqui embaixo. Aqui. Você vai configurar aqui rede local, direcionamento de porta, a porta externa como a porta que o modem está entregando, 48888, e a porta interna, o padrão do dispositivo. Fechou? Que aí ele vai acontecer isso aqui, ele vai gerenciar a 3777 para o 0210.
beleza? Essa parte pode parecer um pouco mais confusa, mas com o tempo você vai pegando certinho, tá bom? Se você for deixar um roteador Intelbras, por exemplo, na ponta, um DMZ é mais simples, tá? Pode deixar porque já vem fechadinho, TP-Link também, então ele vai ter a mesma qualidade do roteador da Vivo em termos de firewall, então não faz tanta diferença. Então talvez seja mais interessante você habilitar o DMZ, certo? E aí, habilitando o DMZ, você configura só no seu roteador local a porta externa visível, né, que você quiser, 48888 ou, sei lá, 8090, para as portas internas do dispositivo, 37777 ou 80, por exemplo. Combinado, pessoal? E aí, pessoal, você pode perguntar, em termos de DVR, é só isso? Não tem que fazer mais nada? Sim, é só isso. Basicamente, em termos de configuração de rede, tá? A configuração do DVR tem muito mais coisas que você pode fazer. Você pode, né, ajustar a câmera, ajustar a gravação, ajustar o encoder, né, para poder consumir menos banda, né? Mas aí já é a configuração do dispositivo. Então, em termos de DVR, a gente vai simplesmente adicionar as câmeras IP através do próprio DVR aqui mesmo, selecionando as ferramentas, né? Selecionando as câmeras, fazendo a conexão aqui de login e senha, beleza? Depois a gente vai para a parte de rede e de DNS para poder ter o acesso externo, né? Configurar o NoIP, a gente viu como configurar o NoIP, configurar aqui para ter o acesso externo. Tem o Intelbras Cloud, né? Que é só habilitar aqui o Intelbras Cloud para conectar pelo aplicativo, é a forma mais simples. A parte TCP/IP de rede, ele, por padrão, vai pegar DHCP, né? Então, a gente vai ter ali, e a gente coloca o endereço IP estático fora da faixa de distribuição do modem, né? É sempre bom observar isso, a faixa de endereçamento 2 a 200. Então, a gente coloca o DVR, né, e as câmeras IP fora dessa faixa de 2 a 200, beleza? E aí, vincula a câmera IP e pronto, já vai estar funcionando, já vai estar ativo na rede, beleza? Pessoal, só para a gente simular aqui como ficaria num TP-Link, por exemplo, suponhamos que você tem um roteador TP-Link atrás de um modem aí na condomínio, né? Para fazer a abertura de portas, você viria aqui, ó, encaminhamento, ele chama de servidor virtual, tá? Aí você vai adicionar novo. Aí, tá vendo? A mesma coisa, porta de serviço. Qual que vai ser a porta de serviço que ele chama aqui, que é a porta externa, tá? E a porta interna aqui. Então, suponhamos que você configurou no modem da Vivo a porta externa 48888, ou a interna, né? Você vai ter que ver qual que é a porta interna que você pôs no modem da Vivo. Se você pôs a mesma da externa, você vai colocar a porta interna da Vivo aqui na porta de serviço, beleza? A porta interna da Vivo quer dizer que é a porta externa do nosso roteador. Então, se você pôs na porta interna da Vivo 4888, você põe essa aqui. Se não, se você pôs 37777, por exemplo, você põe ela aqui. Endereço IP vai ser o endereço IP do seu NVR dentro da sua rede, tá? Vamos supor que seja o 92.168.0.210, a porta interna é a porta do próprio NVR. Todos os protocolos, TCP ou DP, pode pôr os dois, status habilitado, salvar. Pronto, o redirecionamento de portas está feito, tá bom? A partir do seu roteador local. Então, e aí você vai fazendo isso para todas as portas. Então, suponhamos que lá no seu modem da Vivo, você colocou lá 8090, uma porta interna, o endereço IP aqui do NVR vai ser o 92.80210. A porta interna do DVR vai ser 80. Você vai salvar e ok. Beleza? Então, numa situação do modem TP-Link, é bem simplesinho também, só vir no modem, encaminhamento, servidor virtual. Tá bom? Aí você vê que o modem TP-Link tem também a DMZ, tem a parte de segurança, né? Tem a parte de rede, rede LAN, ele vai ter um DHCP também. Então, é importantíssimo aqui, se você tem, tomar cuidado, tá? O IP do modem local tem que ser diferente do IP do modem da Vivo,
tá bom? E aí o seu DHCP interno, ele deve estar, na sua rede interna, deve ter apenas um servidor DHCP, como a gente já viu na aula de DHCP. Então, a Vivo, quando ela entrega para o seu modem local, para o seu roteador local, desculpa, toda hora eu falo modem, quando o modem da Vivo entrega para o seu roteador local, quando ele vai na porta WAN, o DHCP do modem da Vivo vai entregar para o simplesmente o TP-Link, por exemplo, pela porta WAN. Então, o DHCP do modem da Vivo chegando na porta WAN, ele não passa para dentro da rede local. E aí o modem da Vivo, o roteador local TP-Link, vai ter o próprio DHCP dele entregando para os dispositivos, certo? Então, um DHCP não vai influir no outro. Quando que vai ser um problema? Se por acaso tiver algum cabo do modem ligado no switch da rede local, por exemplo, aí vai fazer com que a rede local tenha dois DHCPs rodando, aí vai dar um problema na rede, porque o dispositivo, ora, pode pegar o IP do modem da Vivo direto, que vai ser o 92.168.15, qualquer coisa, e ora pode pegar o IP do seu TP-Link local interno, que pode ser o 92.168.0, qualquer coisa, né? E aí bagunça tudo. Então, cada rede, você vai entender que a rede Vivo com o roteador TP-Link é uma rede. O roteador TP-Link com os dispositivos ali no switch é outra rede. Então, cada rede tem que ter o seu próprio distribuidor de HCP, tá bom? E aí, para poder abrir as portas no TP-Link, é só vir aqui, encaminhamento servidor virtual, adicionar, veja que os campos são os mesmos da Vivo, porta de serviço, que no caso da Vivo é a porta externa, endereço IP, que é o dispositivo, porta interna, que é a porta do dispositivo, protocolos, status, salvar. Tá bom?